que vocês estão? Tudo certinho? Já começamos bem, começamos animado, começamos com música. E hoje a gente começa com uma pergunta, logo de cara. Você sabe o que é a Páscoa? Você sabe o que é a Páscoa? Não! A Páscoa é a data mais importante para nós católicos. É uma festa. A festa de quê? A festa de quê? A festa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mano, você tem ideia que um cara morreu e ressuscitou? Mano, se falasse isso hoje em dia, ninguém ia acreditar. Você ia acreditar, João? Se fosse Jesus eu ia, né? E galera, não tem como a gente falar da nossa Páscoa católica sem a gente falar antes do que acontecia naquela época. Naquela época já existia o feriado da Páscoa. Então os judeus daquela época já comemoravam a saída do seu povo do Egito, que foi feito lá atrás em Moisés. Então antes mesmo de Jesus nascer, eles já comemoravam a Páscoa, não com o mesmo significado de nós hoje em dia. Então por isso que nós sabemos que Jesus foi crucificado e morto poucos dias antes da Páscoa. A Páscoa já existia, já era algo da época. Jesus mesmo, quando novo, comemorava a Páscoa judaica, porque Jesus nasceu judeu, né, gente? Então, Jesus morre 3 dias antes da Páscoa, ressuscita, e para nós católicos, o motivo não é mais a saída do povo do Egito, e sim a ressurreição de Jesus, que é o momento mais importante para nós, é o princípio, o porquê de toda a nossa fé. Antes disso, nós temos o quê? O tempo que estamos agora, João? Quaresma. Nós estamos na Quaresma. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós estamos gravando na Quaresma, né? Porque está antes da Semana Santa aí. Não é não, João? Que dia é hoje, João? Hoje é dia... Não sabe, né? Não está indo para a escola. E o que é a Quaresma? A Quaresma é o nosso tempo de preparação para viver a Páscoa de forma correta. Então, Jesus se retirou para iniciar a sua vida pública. E nós também, da mesma forma, vamos não nos retirar de forma literal. Hoje em dia a gente está retirado, né? Obrigatoriamente. Mas nós nos retiramos, nós temos um momento de introspecção. Introspecção tá certo, João? Acho que tá. Eu também acho que tá. Se não tiver, nós fazemos penitências, nós rezamos. E a nossa Quaresma tem o fim bem próximo da Páscoa. E a Quaresma tem o seu término na Quinta-feira Santa, onde se começa o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal se encontra na semana, para mim, mais linda da nossa religião católica. Cara, é extremamente bonito participar de uma Semana Santa bem feita, assim, de coração aberto, prestando atenção em tudo. E é exatamente disso que nós vamos falar hoje. A gente vai falar sobre a Semana Santa, então vem pra cá, João. Mano, João, yo! Contra todos os médicos, contra todos os infectologistas, nós estamos juntos hoje para falar daquele que venceu. Então, primeiro nós vamos nos apresentar corretamente. Meu nome é João, e seu nome? Vitor. Vitor Cristóforo. Então, como o Vitor falou, a Semana Santa é a semana mais importante para nós cristãos. E a igreja comemora cada um dos acontecimentos vividos por Jesus naquela época, que é o que nos leva a estar aqui hoje. Como ele falou, a Páscoa representa a nossa salvação. A Semana Santa ela se inicia no Domingo de Ramos, em que a igreja comemora a entrada de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, e ele foi muito bem recebido pelo povo, porque ele já era conhecido por ser um grande profeta, e o povo gritava para ele. Gritava o quê? O que gritava? Eles gritavam o quê? O quê? Hosana ao filho de Davi, com seus ramos nas mãos, vestes no chão para Jesus passar. Exatamente. Então é isso que a igreja comemora. E como nós comemoramos isso? Como? Com uma procissão. Na verdade a missa ela se inicia na procissão, tem a leitura e tem o evangelho, e aí depois o povo sai em procissão cantando o quê? E isso é o que nós fazemos em nossa paróquia todo ano.
A procissão começa lá na casa das irmãs e nós vamos cantando até a paróquia, em procissão. Todo o povo em procissão até a paróquia. Chegando lá, continua a missa do Domingo de Ramos, relembrando essa entrada de Jesus em Jerusalém. Porém, esse ano vai ser diferente. O que vai acontecer esse ano? Galera, esse ano, por tudo que está acontecendo, né, como está todo mundo vendo, não vamos ter a missa presencial. Que é até por causa disso que nós estamos gravando o vídeo, né? Caso alguém aí for ver esse vídeo algum dia, que não seja o período que estamos agora, a gente está todo mundo em quarentena, então não vai ter a missa e a procissão na rua, mas o padre da nossa paróquia, o padre Ailton, vai sair, vai fazer a live, né, gente? Vamos acompanhar aí. E ele vai sair depois com o carro e pra fazer a procissão na rua. Não sai de casa, mas coloque seu ramo na sua porta e balance aí e vamos estar juntos. Depois do domingo, assim como todas as semanas, nós temos a segunda. Acertou. Acertei, né? E na segunda-feira santa, existem duas possibilidades. A primeira é que ocorra a missa normal, em algumas paróquias ocorre a missa normal, e nesse dia proclama-se o Evangelho de João, em que ele vai dizer que 6 dias antes da Páscoa, Jesus visita uns amigos próximos, um amigo, gente, ele tinha amigo, pô, você é louco. E vai dizer em João, uma pequena passagem assim que diz: ela guardava este perfume para a minha sepultura. E Jesus vai falar, nisso ele diz que Jesus já está anunciando que sua hora havia chegado. E a outra possibilidade, que é o que nós fazemos na nossa paróquia, é exatamente o ofício das trevas. O que é o ofício das trevas? O ofício das trevas nos remete à paixão de Cristo. E nesse dia são cantados, são feitos 7 salmos. Esses 7 salmos são cantados com a igreja toda apagada, e também as pessoas que estão cantando os salmos, elas são vestidas todas de preto e só tem as velas acesas. É uma vela para cada salmo. E depois da segunda vem que dia? Terça-feira Santa. Na Terça-feira Santa também ocorre a missa. E na nossa paróquia nós fazemos algo a mais. O quê? Na nossa paróquia, nós temos a procissão do encontro. O que é a procissão do encontro, João? A procissão do encontro de Jesus com Maria. A profundidade dessa procissão vai sobre a força que Maria dava a Jesus. Sabe, naquele momento em que ele carregava a cruz, quando durante o percurso ele encontra a mãe dele, aquilo lá faz com que ele levante. Aquilo faz com que ele mostre para a mãe dele: mãe, eu tenho força, eu vou continuar, eu vou conseguir. E é isso que a gente faz na nossa paróquia. Saem 2 procissões, a de Jesus carregando a cruz, que é só com os homens vão carregando a imagem de Jesus carregando a cruz, e do outro lado saem as mulheres carregando a imagem de Maria, e as 2 procissões se encontram na frente da paróquia, e depois as 2 imagens entram e ocorre a missa. Na quarta-feira santa, nós vamos à igreja, pelo menos aqui na nossa paróquia. Em algumas paróquias, a procissão do encontro, que é feita na terça-feira, pode ser feita na quarta. A gente está explicando basicamente o que acontece na nossa paróquia e tentando fazer vocês remeterem mais ou menos à vida de Jesus. Como no domingo, a procissão de entrada, como no domingo, a procissão de Ramos, que realmente aconteceu. Na segunda, o que eu falei da missa, que Jesus estava com seus amigos e disse a parte do perfume. Na terça-feira, a leitura que é feita. E na quarta-feira, ocorre a missa dos enfermos. E nessa missa também é lavada normalmente o pé de uma pessoa. Isso acontece na nossa paróquia, de um idoso. Nos remete um pouco ao lava-pés e a cura. Porque nesse dia é feita a missa dos enfermos. Então o padre dá a unção dos enfermos e faz a missa pedindo a cura, pedindo que Jesus nos dê saúde, nos dê força. Que da mesma forma Jesus fez isso em
seu momento de oração, ele pedia por ele e por todos nós. Uma coisa que o Victor falou que é muito importante e que ele também já tinha falado no começo do vídeo, que a Semana Santa ela é pra gente remeter a tudo que aconteceu com Jesus. Então nada é à toa, tudo que a gente está falando aqui é porque tem um significado por trás e que foi o que aconteceu com Jesus. Então participar da Semana Santa também é você lembrar desses significados, ver o que está acontecendo ali, é que coisas que realmente aconteceram e são comemoradas agora. Lembrando que todo dia na nossa paróquia também tem a Missa da Penitência, que ela é uma missa que acontece segunda, terça e quarta-feira santa. É uma missa de manhã que dá para você ir para a missa e depois ir para a escola ou para o trabalho, faculdade. Aí na quinta-feira santa se inicia o Tríduo Pascal, que são 3 dias que celebram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Também na quinta-feira santa é a missa da ceia do Senhor, que representa a última ceia de Jesus, e durante essa ceia ocorreu o lava-pés. Jesus ele pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos discípulos, porque ele sabia que a hora dele já estava chegando e ele queria passar uma mensagem para os discípulos dele. Ele queria passar uma mensagem de amor aos irmãos, serviço aos irmãos, humildade, igualdade e simplicidade. Na nossa paróquia, na quinta-feira santa, o padre ele lava os pés, ele escolhe algumas pessoas e também lava os pés dessas pessoas, representando o que aconteceu com Jesus e também ensinando para o povo sobre a mesma mensagem que Jesus quis passar. Como João disse, essa é a missa da ceia do Senhor, é a última ceia que ele faz. E nessa refeição que eles estavam fazendo, Jesus institui a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento puro do corpo de Jesus presente que nós temos até hoje, em todas as missas. Jesus pega o pão e diz, ele dá graças e diz, este é o meu corpo. E nesse momento, não é Jesus que vira o pão, é exatamente o contrário. O pão vira o corpo de Jesus. Então naquele momento nós comungamos após isso e hoje em dia nós recebemos o corpo de Cristo. Depois disso, ele toma o cálice em sua mão e diz, este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que vai ser dado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Então neste momento, Jesus diz que é a retratação da substanciação. Ele tira o corpo do sangue. Antes da vinda de Jesus, a aliança era feita do homem com um sacrifício. Era-nos dado um animal, então eles cortavam o sangue, deixavam o animal sangrando, então Jesus na ceia, Jesus é o cordeiro vivo, e ali ele separa o sangue da carne. Então este é o sacrifício de Jesus, é a representação do sacrifício de Jesus. Isso ele diz após fazer isto em memória de mim. Neste momento, juntando com o ato de lavar os pés, ali ele também instituiu o sacerdócio. Ele diz que todas as vezes em que isso for feito, ele estará também. Então Jesus, naquele momento, diz que todos aqueles que fizerem isso em memória dele estarão fazendo a mesma coisa que ele, estarão sendo o corpo, estarão sendo ele mesmo naquele exato momento. Por isso que toda a missa, a Semana Santa em especial retrata aquela semana específica de Jesus, mas toda a missa retrata a última ceia. Toda a missa tem a quinta-feira santa nela. Como o Victor falou, também é importante lembrar que toda missa ocorre o sacrifício de novo. Não foi algo que aconteceu lá e não acontece agora. A gente só representa. Não, toda missa, aquela hóstia se torna o corpo, aquele vinho se torna o sangue de Jesus Cristo. No final da celebração, depois que já ocorreu o lava-pés, depois que já ocorreu a comunhão, o Santíssimo e também as hóstias consagradas são levados em procissão para outro lugar reservado já,
e aí as pessoas vão em procissão e ficam lá, e aquilo ali vai ficar do final da celebração até Sexta-feira Santa, às 3 horas, e as pessoas vão ficar ali adorando aquelas hóstias consagradas e o Santíssimo, que são Jesus. Nessa ceia, Jesus já sabe que ele foi traído. Ele já sabe de tudo aquilo que ia acontecer com ele. Então, essa retirada do corpo de Cristo, da Eucaristia, da hóstia consagrada da igreja, representa o quê? Jesus, ele vai até o Monte das Oliveiras e ele pede aos seus discípulos que eles fiquem acordados e que orem. Então essa é a nossa vigília, né? Na Bíblia está dito que eles dormem uma vez, Jesus volta, ele fala: como que vocês dormem? E nessa noite, naquela época, aproximadamente, não vamos saber certo, 1 hora, 2, 3 da manhã, os soldados vão até Jesus e pegam ele. Por isso que também 3 horas da manhã é feito o terço da misericórdia. Nesse momento dizem que inicia-se o sofrimento de Jesus, que ali os soldados pegam ele e levam. Então por isso que nós passamos a noite inteira em vigília. Nós passamos a noite inteira com Jesus. É ali onde ele soa sangue, é ali onde ele pede para Deus que, se possível, mesmo é tipo uma oração verdadeira que ele faz naquele momento. Ele pede para que, se possível, esse cálice seja afastado, esse sacrifício dele seja afastado, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe da dor que ele vai sentir, ele sabe do sangue dele que vai escorrer, ele sabe de absolutamente tudo. Então, o Vitor já começou a fazer uma introdução aí à Sexta-feira Santa, porque realmente na vigília acaba passando de quinta para sexta. Então agora eu vou falar como é que ocorre sexta-feira na nossa paróquia. Na nossa paróquia a celebração ela ocorre às 3 horas da tarde, lembrando que ainda continua o Tríduo Pascal, então dos 3 dias que nós tínhamos falado. E o padre ele entra, o altar totalmente descoberto, e o altar sem flores, sem nada assim de ornamentação. E o padre entra, ele se prostra no chão e ele fica lá porque às 3 horas é a hora que Jesus morreu. Então ele se prostra e depois disso continua a celebração. Ele vai ter o turíbulo no altar, ele vai colocar incenso fazendo a oração. E também vale lembrar que nesse dia não há consagração. Então as hóstias não podem ser consagradas, mas ocorre a comunhão. Aquelas hóstias que estavam lá embaixo na vigília, elas sobem junto com a matraca, as matracas estão sendo tocadas e essas hóstias sobem para o povo comungar. Nesse dia também é lido a Paixão de Cristo e tem até uma representação lá. E também vale lembrar que o altar e os irmãos que estiverem lá vão estar de preto, tudo remetendo à paixão e morte de Jesus Cristo. Também durante a celebração ocorre a adoração da cruz e depois à noite, às 7 horas da noite na nossa paróquia, ocorre a procissão do Teatro da Paixão, que faz memória a tudo que Jesus passou até sua morte. E tudo que o João falou e que eu mesmo vim falando agora, do processo de quinta para sexta, nos leva a lembrar do que aconteceu há 2000 anos atrás, certo? Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu, bem rápido, gente. É só para vocês imaginarem aí na cabeça de vocês. Esse ano a gente não vai ter teatro, não vai dar para ser feito, eu não sei o que vai ser feito ainda, se vai ocorrer alguma live, não sei. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui para você ir pensando na sua cabeça. Eu vou voltar um pouquinho na quinta-feira, só para a gente lembrar. Então na quinta-feira, Jesus lava os pés dos discípulos e tem a sua ceia, onde, como eu disse, ele pega o pão, ele parte o pão, onde ele vai dizer que um irá traí-lo, que os discípulos vão se perguntar quem é que vai traí-lo. Depois disso, Jesus vai até o Horto das Oliveiras para rezar,
já sabendo de tudo, como eu tinha dito, Judas vai e tem aquela passagem que a gente fala bastante vezes, que a gente ouve bastante vezes, que é do beijo de Judas, que ele fala, é com um beijo que você me trai. Jesus é preso pelos soldados, isso já à noite, isso já lá para meia-noite, para 1h da manhã. Jesus é levado ao que hoje em dia a gente considera como um tribunal, onde ficavam homens que eram considerados da lei. E a lei na época era, ser da lei era ser um homem de Deus. Então, como eles diziam que Jesus trabalhava em sábado, que ele curava pessoas em sábado, eles acusavam ele de se dizer filho de Deus. Ele foi levado até o tribunal da época, que era normalmente um templo, onde ele foi, ali ele já começa a apanhar de diversas pessoas, ele é xingado várias vezes, e aí Jesus é entregue a Caifás, que praticamente todas essas pessoas em que ele vai ser entregue eram pessoas, por exemplo, trazendo para o dia de hoje, ele foi entregue a um delegado, depois a um juiz, depois vai aumentando, entende mais ou menos o grau de julgamento que era daquela época. Também nessa noite, é a noite em que Pedro nega Jesus durante 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus é condenado à morte e ele é conduzido a Pôncio Pilatos, onde a gente vai ver que ele por muitas vezes conversa com Jesus e fala que ele tem poder sobre Jesus, ele tem o poder de soltá-lo ou de condená-lo, e Jesus vai responder que ele não teria poder se não fosse dado pelo céu, e todo o poder que ele tem sobre ele foi dado pelo próprio Deus, foi dado pelo Pai. Então Jesus é flagelado, ele apanha, ele é amarrado, ele sofre vários açoites. Então, novamente, ele é mostrado de volta à população e Pilatos pergunta se era isso mesmo, se já não estava bastante tê-lo flagelado até uma dor absurda, muito mais do que foi o mandado. E a população pede para que crucifiquem Jesus. Nesse momento, é levado um criminoso da época, um assassino, e Pilatos pergunta qual que a população quer que seja solto, porque a Páscoa estava chegando e era costume soltar um preso. E a população pede por Barrabás, que Jesus é colocado à frente de alguém que matou, de alguém que roubava naquela época, e o povo pede para que fosse solto o criminoso. Então, Pilatos, aceitando as ordens do povo, que era o que todos queriam, condena Jesus a levar a cruz. Isso por volta de 10, 11 horas da manhã, não dá para se saber. Então Jesus abraça a cruz, ele beija a sua cruz e ele sai pela rua levando todos os nossos pecados nas costas dele. Então Jesus toma sua cruz e anda pela cidade sendo xingado, sendo cuspido. Jesus cai, não uma vez, mas ele cai 3 vezes. Jesus está tão machucado que ele não aguenta levar a cruz. Então os soldados ordenam que um homem ajudasse ele a levar a cruz. Então Jesus chega ao monte, lá ele é despido de suas vestes e é pregado na cruz. Jesus é pregado na cruz meio-dia, e lá ele fica até as 3 horas da tarde. Durante esse tempo que ele fica na cruz, ele perdoa um dos ladrões que estavam com ele, que o acusa, dizendo que se ele era verdadeiramente o Filho de Deus, que ele se libertasse a eles que estavam juntos, e o outro diz que eles mereciam estar lá, mas Jesus não merecia estar lá. Então neste momento Jesus olha para ele e fala assim, que ainda hoje aquele ladrão vai estar com ele no paraíso. Jesus, às 3 horas da tarde, morre na cruz, entregando o seu espírito ao Pai,
dizendo que tudo está consumado. E neste momento, os crucificados que estavam com ele foram quebrados as pernas, porque a cruz era a morte por asfixia, porque o peso do corpo descia e o pulmão não aguentava, a garganta fechava, então não tinha como se respirar. Então eles quebravam a perna dos crucificados para que o peso descesse e ele fosse morto mais rápido. Mas Jesus não foi quebrado, nenhum osso. Diferente disso, eles pegaram a lança e introduziram do lado direito de Jesus, da onde saiu sangue e água. Após isso, Jesus é tirado da cruz, entregue a Maria e depois ele é sepultado. Então isso foi mais ou menos só para uma explicação rápida do que a gente lembra, do que eu lembro no momento, sobre o que aconteceu aquele dia com Jesus. Então, após a Sexta-feira Santa, nós teremos o sábado de Aleluia. Isso, e aí no sábado a celebração ela começa lá fora, com a fogueira, lá fora que eu digo é fora da igreja, com a fogueira, e também tem a bênção do fogo. E aí depois tem a preparação do círio, que tem um círio novo e o padre vai preparar esse círio. Mas João, o que é círio? O círio, ele é uma vela grande, né? É isso. E ele representa Cristo ressuscitado e também representa a luz de Cristo. Respondido? Respondi. Obrigado. Depois disso, o povo vai entrar dentro da igreja e o círio entra também em procissão. Nessa procissão, a Páscoa ela é proclamada. Nessa procissão, a Páscoa ela é proclamada e aí também aqueles tecidos roxos que estavam, eles caem e o glória é cantado. Então acaba tudo aquilo de penitência e porque Jesus ali naquele momento ressuscitou. A Páscoa, como o Victor já falou, ela representa a ressurreição de Jesus. Então ali como o círio representa Jesus ressuscitado, ele entra em procissão para mostrar que naquele momento Jesus ressuscitou e é isso que a gente está fazendo memória. Também no sábado a liturgia ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Por quê? Porque ela é maior do que o normal. Só um pouquinho. Mas isso tem um significado, porque nós meditamos as maravilhas que Deus fez. E Ele fez muitas maravilhas. Então te amai, sem pressa. Mas João, por que vai ressuscitar no sábado se ressuscita no domingo e a Páscoa é no domingo e a missa de ressurreição é no sábado? Então, porque você pode perceber que na nossa paróquia mesmo, a missa do sábado, ela é feita às 4h30. E essa missa não conta mais como missa do sábado, e sim como missa do domingo. Porque depois das 3 horas da tarde, a missa do sábado pode ser considerada a missa do domingo. Entendeu? Entendeu. E como o Joãozinho falou, essa missa é o que termina o Tríduo Pascal, que começou lá na quinta, continuou na sexta e encerra-se no sábado. No domingo é a Páscoa, a festa da igreja. Então todas as missas são a missa de Páscoa. Todas as missas voltam a ter o glória, todas as missas vão ter as leituras do dia que Jesus volta. Vão falar que as mulheres foram até o túmulo. Quando chegaram lá, o túmulo estava aberto. Jesus já não estava mais lá. As mulheres acharam que tinha sido roubado ou algo assim, mas Jesus já estava novamente entre nós. E assim a gente encerra a nossa aula aqui da explicação sobre a Semana Santa. Espero que vocês tenham gostado, espero que quem assistiu até o final comenta aqui assim, música do piano. Quem assistiu até o final comenta. Alguma coisa, João? Então, esse ano, como a gente sabe, está todo mundo de quarentena, e então não vão ter as procissões, as missas presenciais, mas vai ter tudo lá no YouTube da paróquia,
para vocês acompanharem, a gente também vai acompanhar, porque é muito importante a gente acompanhar se tudo tem um propósito, e se está acontecendo isso agora, a gente não pode deixar de estar acompanhando a Semana Santa, que é uma semana muito linda e é a semana mais importante para nós cristãos. Eu acho que a gente, quando tem a oportunidade de estar nos outros anos, a gente talvez por algum motivo não participa direito, e agora que a gente está sem, a gente está sentindo falta. Então, assim, esse ano, para vocês aí que vão se crismar, que vocês não vão poder participar, que vocês lembrem disso, ou que talvez ano que vem vocês assistam de novo, sei lá, voltem a perguntar pra gente como que é, o que acontece, porque é muito importante que vocês vivam isso. Eu acho que não tem como comparar, sabe? O vídeo que a gente está explicando, gente, não consegue ser nem um pouquinho do que realmente acontece durante a Semana Santa. Então, com essa mensagem aqui do Vitor, que é tipo, muito verdade mesmo, nós já vivemos, nós sabemos como é, e então, ano que vem é muito importante que vocês vivam isso, e esse ano também vocês estejam assistindo e presenciando tudo da casa de vocês. E com isso nós vamos encerrar nosso vídeo. Nós agradecemos você que assistiu até aqui, e comenta o quê? Não lembro. Volta aí e vê o que é pra comentar. Música do piano. Música do piano. Valeu, galera, tamo junto. Beijo, vamos ver aí as lives da Fraternidade, acompanhar tudo. Se inscreve aqui no canal do Crisma, né, galera? Hã? Vai estar aqui. Ou se inscreve aqui. Nossos Instagrams estão subindo aqui agora. Segue a gente. Deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho e... Cantando!